Saúdam a igreja na santa paz do Senhor Jesus. Que bom, amados. Agradeço a Deus por todos vocês, pelos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos. E que a graça do Pai Celestial esteja com todos vós nesta noite. E que a palavra que a gente vai ouvir possa endireitar nossos caminhos, ajudar a gente ter paz, sabendo que o Senhor é quem tem o conselho perfeito para a nossa vida dar um bom resultado. Porque só Ele sabe, amados. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E Ele sabe exatamente o que você precisa, o que eu preciso. Eu posso pensar que eu preciso de muita coisa, mas só Ele sabe o que é necessário para a minha vida. Amém? Então nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 25 ao 31, para a nossa meditação. Capítulo 40 do profeta Isaías. A partir do versículo 25 está aqui na tela, se alguém quiser acompanhar por aqui, fica à vontade. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força, das suas forças, e porquanto é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Vamos orar sobre essa palavra? Espírito Santo, obrigado, Pai. A palavra é sua, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem responde às perguntas do coração. É o Senhor quem tem tudo pronto, tudo perfeito, a mesa preparada, para que todos possam se alimentar e ser saciados, Senhor, de tudo aquilo que necessitam. Só o Senhor tem um banquete perfeito para cada um de nós. Tu és o Deus que conhece a nossa estrutura, sabe das nossas fraquezas, e conhece, e só o Senhor pode nos fazer ficar de pé, com tua presença maravilhosa, com o poder que nos fortalece, e que nos dá condições, meu Pai, de ouvir a tua voz, e ela é tudo o que nós precisamos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Meus amados, esse capítulo 40 tem um contexto bastante interessante, porque o livro todinho do profeta Isaías, ele traz uma revelação de Cristo. Foi o profeta que teve discernimento e recebeu revelação de como Cristo seria, de como ele viria, de como ele nasceria de uma virgem, o sofrimento, a sua vida seria oferecida como sacrifício por amor a nós. Então tem toda a revelação no livro. Quem lê o livro do profeta Isaías entende perfeitamente quem é Jesus, como ele viria, como ele cumpriria a vontade do Pai aqui na terra. E esse contexto mostra o seu poder,
mostrando essa revelação para o povo de Israel, para os crentes de Israel, falando quem seria ele, mostrando o seu poder, mostrando a sua autoridade, de como ele viveria e como ele exerceria o seu ministério terreno. Mas para nós que já temos Cristo, a revelação é um pouco diferente. A revelação é para a gente viver o que Ele é. Porque para nós, para eles, era uma esperança que viria. Para nós, é uma realidade que nós precisamos viver hoje. Não é uma esperança que vai, estou esperando algo que vai mudar a minha vida. Não, esse algo já veio. Esse algo já existe. Esse algo precisa fazer parte da nossa existência, do nosso dia a dia. Como nós aprendemos no domingo passado, que quem conhece o Deus poderoso não fica no lugar da angústia, não fica no lugar do sofrimento. Quem conhece o Deus poderoso, como Jabez conheceu, como Esther conheceu, como Ruth conheceu e saíram do seu grande problema e viveram uma vida que fez a diferença na terra, só por conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E nós muitas vezes, que já temos tudo em nossas mãos, Cristo veio, morreu por nós, derramou a sua vida em favor da igreja, e muitas vezes é uma igreja fraca, é uma igreja que não resplandece esta luz, muitas vezes é uma igreja que não entendeu o poder, que não entendeu a autoridade do Cristo, e vive uma mesmice diariamente. Parece que falta esperança, mas na verdade é fé neste nome. Então, este capítulo 40, ele trata, entre outros assuntos, o assunto principal, a fragilidade humana, a impotência dos deuses das nações. Mas os crentes vencem pelo conhecimento. Mostra tudo nesse capítulo. Se você ler assim, versículo por versículo, meditando, você vai entender a nossa fragilidade, que a gente não consegue vencer por nós mesmos, que nós não temos condições nenhuma de ficar de pé diante das diversidades. A gente cai mesmo, mas que nós temos um Deus, se a gente conhecê-lo, se a gente conhecer o Cristo que venceu, não tem como ficar parado, não tem como viver a mesmice diariamente, não tem como ficar dizendo, não tem jeito, porque tudo foi feito por Ele, tudo. E é uma questão, amados, somente de conhecimento e de entendimento. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Quando eu conheço Cristo, eu entro nesse mover com Ele. E não adianta dizer assim, que conhece a Ele, se você não tem, ou se você não é íntimo dEle. Não adianta eu dizer que eu conheço uma pessoa se eu não ando com ele. Você conhece fulano? Eu conheço. Mas quanto tempo faz que vocês caminham juntos? Não, eu só conheço ele. Esta era a vida de Jó. Ele conhecia Deus dessa maneira.
Mas quando ele passou as lutas, as dificuldades, ele disse: eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te contemplo, hoje eu te conheço, porque houve uma intimidade, houve um tempo de andar junto. Então nós não podemos dizer que conhecemos Jesus, se nós não temos intimidade com Ele. Então é isso que esse texto vai tratar nesta noite, para nós que somos filhos de Deus, que nós temos que ter um coração quebrantado, para não ficar prostrado, mas se levantar nele, se despertar nele, e saber que Ele é tudo, tudo que eu preciso. Eu não preciso de nada além dele, porque tudo está nele, amados. Nós temos essa dificuldade: eu estou precisando, pastor, de dinheiro, eu estou precisando resolver aquilo. Não é nada disso, meu, que você precisa de Jesus. Só Jesus é suficiente. Só Jesus resolve, só Jesus basta. Se nós formos, cada um de nós, íntimos dele, a nossa vida será transformada, a nossa vida será mudada, porque todas as coisas foi feita por ele e para a glória dele. As outras coisas, irmãos, é dele. Se eu tenho ele, basta. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que você precisa. No versículo 25: quem pode ser comparado a Ele? A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. É igual a quem? Ele é igual a quem? Tem alguém semelhante a Ele? Tem alguém parecido com Ele? Quem se parece com o nosso Deus? Não há, irmãos. Não tem. Não há outro Deus que parece com Ele. Existe alguém? Quem se parece com Ele? Quem fez o que Ele fez? Quem faz o que Ele faz? Quem é semelhante a Ele? Para a gente ter dúvida ainda. Por que ainda temos dúvida a respeito da sua grandeza, da sua obra? Por que nós duvidamos tanto? Eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vai dar certo. É porque a gente não sabe quem Ele é. Então Ele está dizendo para o povo de Israel aqui, porque era lá que Ele estava falando: a quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Existe alguém? Existe um Deus santo fora o nosso Deus? Existe um Deus poderoso semelhante ao nosso Deus? Davi, no Salmo 62, ele disse assim: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi: o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Aí ele encerra dizendo: a ti também pertence, Senhor, a misericórdia. Não existe Deus mais misericordioso e nem mais poderoso do que o nosso Deus. O que é que Ele não pode fazer? Quem é semelhante? Eu vou confiar no quê? Qual Deus que eu confio? Em qual deles? Porque, amados, a nossa volta está cheia de deuses. Nós somos cercados por deuses, mas deuses que precisam ser carregados, deuses que, se acabar, a gente fica na amargura, deuses que a gente confia, Mamon, aí fica sem o Mamon e começa a dar chilique, porque o coração dele está enraigado no Mamon, no dinheiro, em pessoas. Quem é o teu Deus? O Senhor Jesus disse claro: se você amar mais teu marido do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar mais teu filho do que a mim, você não é digno de mim.
Então ame ao Senhor. Ame ao Senhor, que tudo o que você precisa, Ele sabe. Ele realiza. Dentro do seu propósito, irmãos, é uma cesta completa. Dentro do propósito dele para a minha vida, não falta nada. Você entende assim? Que dentro do propósito que ele tem para você, se você entender o propósito, está tudo ali. Dentro do propósito que ele tinha para a minha vida, estava o meu casamento, a minha família, a minha casa, tudo, o ministério, estava tudo naquela cesta, mas demorou para que eu entendesse. Demorou para que eu compreendesse. Mas quando eu entendi, parei de dar trabalho. Eu caminhei na direção que ele propôs. E não tem, irmãos, olha, e é tão bom isso, que acaba todo o teu temor das coisas, que acaba todo o seu medo de coisas. Se vier um tempo mau, se vier um tempo contrário, isso vai tudo embora. Quando você entende o temor, quando você entende o amor de Deus por você, quando você entende que dentro do propósito tem tudo perfeito, está tudo pronto, é só caminhar dentro disto, que tudo já está realizado. Amém, queridos? Não é que ele vai fazer não, já está feito. A tua história já está escrita. Mas você quer andar por outra história, produzida pela tua cabeça. E por isso dá trabalho. Se você parar de dar trabalho, irmão, e obedecer Jesus, e andar na presença dEle, não terá como dar errado. Não tem como. Só precisa ouvir e dar valor no que você está ouvindo, no que eu estou ouvindo. Amém? Então ninguém é semelhante a Ele. Não existe ninguém parecido com Ele. Versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos. Essa palavra parece que ele fez um dia para o Abraão, né? Quando Abraão estava desconfiado que ele não ia fazer o que ele tinha prometido. Já estou velho, Deus prometeu, eu acho que não vai cumprir. Estava com quase 100 anos de idade. Ficou angustiado na tenda. E o Senhor veio falar com ele: eu vou te dar um filho, Abraão. Você vai ser pai de muitas nações. A tua descendência será como a areia da praia. Ele falou: não, eu estou contente, Senhor. Eu estou feliz do jeito que eu estou. Eu tenho um mordomo aí que é um filho para mim. É o Eliezer. Se o Senhor quiser, pode deixar ele mesmo como meu herdeiro. Não tem problema nenhum não. Olha aí, dando conselho para Deus. Muitas vezes a gente age assim também, né? Dando conselho para o Senhor. Senhor, dá para o Senhor fazer assim, assim, assim? Como coisa que Ele não sabe. E a gente quer mudar os planos. Eu falei: não, Abraão, você não entendeu. Eu tenho um filho para você. Você vai ser pai. E ele está lá naquela angústia, naquela tristeza ali. Ele falou: vem cá, vamos conversar. Sai para fora da tenda, que é melhor. Olha para cima. Aquela noite clara do deserto, que aparece mais estrelas ainda do que tem, aquela escuro. Começa a contar as estrelas. Se você contar, consegue contar? Assim será a tua geração. Então o Deus Criador dos céus e da terra foi lá animar o Abraão, porque ele estava bastante desanimado. E o Deus Criador dos céus e da terra faz isso com a gente. Talvez você chegou aqui também desse jeito. Para com isso, meu filho. Para com isso, minha filha. Eu tenho algo para você, mas você precisa dar lugar. Eu tenho o plano, eu tenho o propósito, mas se você não andar na minha presença, como que eu vou fazer? Você fica dando trabalho? Para. Então aqui o texto diz: levantai-os ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, porquanto é forte em poder.
e nenhuma delas faltará. Está falando das estrelas. Eu acho que Deus nem sabe quem eu sou, acho que Ele nem sabe o meu nome. Sabe o nome das estrelas, não sabe o teu? Gente, a gente é fraco demais, não é verdade, irmãos? Como que a gente pensa assim? Ele chama as estrelas pelo nome, que são milhares e milhares e milhares e milhares, que não dá, é incontáveis. E Ele sabe o nome de cada um. Aí eu penso que Ele não sabe meu nome, que Ele não sabe onde eu moro. Que fraqueza é essa? Então eu preciso mudar, sabe? Pensar um pouco. O Deus que eu sirvo é grande demais. O Deus que eu sirvo é muito forte. E por causa da força dele, Ele faz isso aqui. Ele chama e elas vêm como um exército. Como se fosse um exército, obedece. Meu Deus, que é isso? Que Deus grande é esse? Que Deus poderoso é esse? Só falta a gente conhecer Ele, irmãos. Eu só preciso conhecer Ele. Como que eu quero conhecê-lo? Como que eu busco esse conhecimento? Eu quero saber quem Ele é, sabe? A cada dia eu me surpreendo com aquilo que o Espírito Santo começa a trazer no meu coração, na minha mente. Meu Deus, eu não sabia disso. Eu não sabia que Tu és dessa forma, que o Senhor age assim. Irmãos, só Ele é. Amém? Glória a Deus. O versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Tadinho, Ele não sabe o meu caminho. Eles estavam falando, eles estavam pensando, Ele não sabe, porque senão isso não estaria acontecendo com a gente. Então toda vez que acontece alguma circunstância que contraria o nosso eu, as nossas fraquezas, a gente já pensa que Deus está fora do controle. A gente já analisa como se Ele não tivesse no controle de tudo. Então Israel estava desse jeito. Não, o que eu faço, Deus nem percebe. O que eu sou, Ele não está sabendo. Como não? O versículo 28. E por não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento? Não sabes? Não ouviste isso? O Criador dos confins da terra, não existe nada que não tenha sido criado por Ele, nada, tudo Ele fez, tudo, Ele é perfeito. Aí a gente pensa que algumas coisas ele não pode fazer. Criador dos confins da terra, tudo que você pensar, imaginar, em tudo, foi Ele que fez. Aí a gente pensa que o probleminha nosso desse tamanho, Ele não pode. Que aquela fagulha que a gente está nos cansando, aquilo lá Ele não pode fazer, aquilo Ele não pode resolver. Não, Ele não vai fazer, porque Ele já fez, irmãos. É uma questão da gente entrar nesse lugar de entendimento. Ele já fez tudo. Na cruz Ele morreu por nós. E a gente era totalmente pecador. Nós não merecíamos nada do que foi feito, mas Ele fez. Irmãos, eu amo aquele texto de Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, será que com Ele não nos daria tudo? Por que é que a gente vive assim? Que fraqueza doida é essa? Que desânimo doido é esse? Que nós não conseguimos enxergar o tamanho do nosso Deus. E a gente se perde em confusão. A gente fica em dúvida com muitas coisas, porque está faltando algo, irmãos, em mim e em você. Intimidade com Cristo, mais oração,
mais conhecimento da palavra. Porque cada vez que o Espírito Santo me leva na palavra, me leva ao conhecimento dele. A palavra fala dele, a palavra revela ele. E quanto mais conhecimento eu tiver dele, menos enganado serei. E o pior enganador sou eu mesmo. Sou eu que me deixo levar pelas mentiras do inimigo, da minha carne, das minhas fraquezas. Quantas vitórias Deus já me deu? Aí eu fico diante de uma e falo, mas agora eu não sei. Eu não sei se dessa vez vou conseguir. É muita batalha, é muita luta, é muita dificuldade. Mas quando nós entendemos, queridos, o tamanho do nosso Deus, nós agimos diferente. Nós temos uma atitude diferente. Nós levantamos os nossos olhos para o alto e a gente sabe que o socorro vem dele. Amém, queridos? O nosso socorro vem do Senhor e de ninguém mais. Ele é o Deus vivo. Ele é o Criador dos céus e da terra, os confins da terra. Ninguém poderá impedir da mão dele de operar. Operando Deus, quem impedirá? Esta é a verdade. Versículo 29. Não sabe, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí está a razão porque a gente continua, porque ele dá força. Está cansado? O que você faz quando está cansado? Orar, meu irmão. Vai orar. Vinde a mim os cansados. Vem a mim. Vai orar, vai falar com Deus. Senhor, eu estou cansado. Quem é que não se cansa? Estou cansado, Senhor. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da tua ajuda. Ele dá vigor. Vigor ao cansado. Porque a nossa canseira, irmãos, não é a canseira física, é a canseira aqui dentro. Muitas vezes a gente acorda cansado, desanimado aqui dentro. Não é verdade? A gente acorda assim, meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Desânimo total. Não é verdade? Somos seres humanos, não se esqueça disso. Mas aqui dentro tem um tesouro, em um vaso de barro, que chama Cristo Jesus. Ele só espera que nesta hora eu invoque o seu nome. Ele só espera que eu não me esqueça dele, nestes momentos, e que eu diga, Senhor, me ajuda, tu és o socorro bem presente. Sabe, muitas vezes nem a voz sai, tão fraco que a gente está. Mas Ele entende o que nós estamos ansiosos para receber. Sua presença, beber da água da vida, comer o pão vivo que desceu do céu, é o alimento que dá força para o seu povo. Então é isso que nós precisamos, avançar no conhecimento de quem Ele é. Só esse conhecimento nos porá em lugar de refrigério. Então nós não ficamos tardando em buscar esta presença, nós agimos com rapidez, porque nós conhecemos a fonte. Quando você está com fome, você sabe aonde encontrar comida, você vai para lá, você vai para a beira do fogão, querendo encontrar alguma coisa ali para se alimentar, não é assim? Agora, por que quando está fraco lá dentro, não busca a mesma coisa? Não busca Deus em oração, em jejum, em clamor? Então, amados, esta é a nossa vida, e só nele nós podemos vencer, só nele nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? O versículo 30, é o 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor está dizendo assim que não é uma questão de juventude, é uma questão de entendimento. Pode ser jovem que não busca o Deus, não tem força, a mesma coisa.
pode estar no vigor da força física, mas um pobre espiritual, um mendigo espiritual. Olha assim bonito, oh, que lindo, bonitão, jovem, forte, caído, sem força, sem vigor, porque não busca no Senhor a sua força. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Esperar no Senhor. Irmãos, quantos jovens, biblicamente falando, que foram jovens sim, mas cheios de Deus, e venceram batalhas, e triunfaram sobre exércitos, sobre reinos. Eu vou citar 2 aqui para você, vamos abrir. Daniel capítulo 3, do versículo 12 ao 18. Olha o que diz: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, para vos postrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eita, jovens fortes! Eita, homens valentes! Valente por quê? Conhecia. Viu a diferença que faz o conhecimento? Eles conheciam a Deus. A diferença é essa. Porque milhares de jovens estavam lá. Milhares de homens e mulheres. Quando tocou a gaita de fole, quando tocou lá os instrumentos, todo mundo se prostrou. Assim, ó, de crente lá no meio. Assim de evangélicos. Se prostraram diante da estátua de ouro. Por quê? Falta conhecimento, falta entendimento, irmãos. Sem essa sabedoria a gente não anda. Sem essa sabedoria a gente não glorifica a Deus, não exalta ao Senhor. O rei ficou sabendo que os 3 não tinham se prostrado. Vou fazer uma gracinha aí, né? Vamos. E quem foi denunciar foi aqueles que tinham inveja deles, o pessoal da terra. Falou assim: ó, o rei colocou esse pessoal aí como liderança no reino, e nós que somos do reino ficamos para fora. Mas olha o que eles estão fazendo, ó, desfazendo o rei. E foram contar para o rei, e o rei disse: traz aqui. O rei parece que é tão bondoso, o rei, né, o Nabucodonosor. Vou dar uma segunda chance para vocês, gente. Vou dar mais uma oportunidade. Vai tocar de novo. E vocês agora aproveitam a oportunidade e adoram. Irmãos, olha bem. O que você faria nesta hora? Como você e eu agiria? Mas para se pensar. Mas o conhecimento faz a diferença.
Quem sabe quem Ele é, não se prostra. Quem sabe quem Ele é, não adora outro a não ser o nosso Deus. Essa foi a promessa que o diabo fez para Jesus. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Só o Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. E ninguém mais. E o rei então tocou de novo. A banda foi acionada. Tocaram novamente a canção. E eles continuaram firmes de pé e ainda responderam. Que o rei ameaçou falando: olha, quem é o Deus que pode livrar vocês? Ele falou: olha, nós servimos o nosso Deus, a gente não se prostra diante do nosso. Se Ele nos livrar, tudo bem. Se Ele não nos livrar, tudo bem. Mas é Ele, como diz aquela canção que a gente canta, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Esta é a revelação da palavra, irmãos. Tendo ou não tendo, Ele é o Senhor. Porque eu sei o que Ele está fazendo. Posso não ter agora, amanhã eu posso ter. Nesse momento eu posso estar precisando de algo, amanhã pode estar resolvido. Porque Ele é, amém, amados? Então esses jovens foram lançados, na verdade, lá no fogo. Deus não livrou, não. Mas só que Ele fez algo melhor. Ele pulou dentro com eles. Falou: vocês vão e eu vou junto. Coisa linda, né? Você vai. Se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Se você passar pelas águas, eu não vou te deixar. Você não vai se afogar, porque eu passo junto com você. Essa é a questão. A gente não gosta de passar. A gente não gosta de entrar. Mas muitas vezes, irmãos, o Senhor permite que a gente entre. Mas tenha certeza, você não vai passar sozinho. Ele vai passar com você. Isso é o mais importante que existe em nossas vidas. Amém? Outro que venceu pelo conhecimento. Vamos ver. 1 Samuel 17, do 32 ao 37. Samuel 17. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da sua barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso também será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém? Conhecimento. Você viu a aula que Davi deu para Saul? Jovem. Você viu o testemunho que ele contou para Saul? Jovem. Mais ou menos com 17 anos. Tinha testemunho para contar pelo conhecimento que ele tinha de Deus. Pela vida que ele tinha com o Senhor. Ele ia pastorear as ovelhas, mas o Senhor ia com ele. Ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas, e o Senhor com ele. Você vê a diferença? O que faz a diferença é a presença, irmãos. Se a presença do Senhor está com você, no teu trabalho, na tua casa, onde você estiver, não tem como o inimigo prevalecer.
Então ele dá o testemunho que ele naquela idade, jovenzinho ainda, venceu um urso, venceu um leão. E ele agora faz uma comparação. Esse gigante não é diferente deles. O mesmo Deus que me deu o livramento ali, me dá o livramento aqui. O mesmo Deus que fez lá, faz agora. Eu não tenho medo, Senhor. Mas você não, pode deixar, eu vou. E ele foi liberado por Saul. Mas o que você note aí, amados, é o conhecimento que ele tem com Deus, através de um relacionamento. Ele tem relacionamento com Deus que ninguém tem. Ele sabe quem é Deus, e por isso ele não teme. Ele não tem medo da situação. E ele tem conhecimento da palavra. Ele diz, ele está afrontando o Deus vivo. Ele está afrontando, não é um exército. Ele está afrontando o Deus de Israel. O Deus vivo está sendo afrontado. Então muitas ameaças que a gente sofre, irmãos, não é para a gente. Está afrontando a Deus. Aí é um problema sério. Lembra quando Paulo perseguia a igreja? O Saulo? É duro para você recalcitrar contra os aguilhões. É contra mim que você está lutando. Não é contra a minha igreja, é contra mim. Então não tenha medo do inimigo. Se você é correto na palavra de Deus, se você é justo, os teus inimigos é dele também. Aqueles que se levantam contra você é dele também. Entrega na mão de Deus, não precisa vingar, não precisa fazer nada, só entrega. Descansa no Senhor. Ele é o Deus vivo, que conhece e sabe do que é necessário. Para encerrar, 1 João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio? Vocês transmitem ele para os seus filhos? Vocês apresentam ele para os vossos filhos? Vossos filhos sabem disso? Sabe quem é o Deus que você conhece? Sabe quem é o Deus que você serve? Aquele desde o princípio? Aquele que esteve no jardim conosco? Aquele que esteve na cruz ao nosso favor? Você sabe quem é? E teus filhos sabem? Teus filhos sabem quem ele é? Porque se eles sabem quem ele é, eles vencem Satanás. Eles vencem o diabo. O diabo não vai destruir a vida dos nossos filhos. O inimigo não vai vencê-los. Porque em nome de Jesus, na cruz do Calvário, ele garantiu vitória para mim e para você e para a nossa família. Os nossos filhos não serão consumidos, porque nós conhecemos quem ele é. Os pais sabem quem Deus é desde o princípio. Agora os filhos, jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vós. Está? A palavra de Deus está na vida dos nossos filhos, porque nós semeamos, porque nós pregamos para eles, ou não? Se os nossos filhos têm a palavra de Deus, não fica preocupado com eles. Eles têm a bagagem que vai guiá-los, a palavra. Descansa no Senhor. Se teus filhos têm a palavra de Deus no coração, eles serão guiados por ela. Você vai orar por eles, vai abençoá-los, mas eles têm quem protege. O maligno não vai tocar, o maligno não vai roubar,
a semente que está plantada no coração de cada um deles. Amém, queridos? Conhecimento desse Deus muda, transforma, traz revelação para os pais, traz revelação para os filhos, e eles recebem de Deus toda a informação necessária para serem mais que vencedores. Não tem nada melhor, irmãos, do que você estar servindo a Deus, sua família servindo ao Senhor. E se alguns não estão, confia, continua confiando. O Senhor é poderoso para fazer o que você não pode fazer. O Senhor é poderoso para pegá-los e colocar de volta na presença dEle. Ele é poderoso para fazer o que eu não posso, o que você não pode. Creia nele, de todo o teu coração. A tua família é dele, tua família pertence ao Senhor. Amém, amados? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não permita ser roubado, não permita ser lesado por Satanás. Se você conhece aquele que é desde o princípio, você sabe o que ele fez por você. Então não perca tempo, coloca teu joelho no chão e clama ao Senhor, pelo conhecimento que você tem dele. Não perca esta batalha, seja mais que vencedor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.